Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, feliz sábado a todos vocês. Obrigado por os que já estão aqui, para nós aprendermos junto, ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. E aqueles que dispôs, vamos ouvir também, que Deus abençoe a cada um. Vocês que já estão com a Bíblia de vocês, já pode já ir abrindo lá no livro de João, capítulo 11. Se preferir anotar a passagem bíblica, para depois comparar, então pode ser também. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade nesse seu santo dia que o Senhor nos dá, de ouvir a Tua voz através da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, um pouco aqui e um pouco ali, que é o que fala que você aprende estudando um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E vamos começar a estudar hoje algumas passagens para do milagre de Jesus. O que é um milagre? É a coisa que acontece, né? Isso é um milagre. Você não pensa, nossa, foi um milagre que aconteceu isso daqui. Foi um milagre na vida daquela pessoa. Então vamos começar a estudar. Você já pode abrir no livro de João capítulo 11, versículo 17. Que testemunho deram da obra de Cristo aos principais do sacerdote e fariseu. Foi dado um testemunho da obra de Jesus. Testemunho é aquele que você vê e você transmite para outra pessoa. Você está sendo um testemunho. Olha, eu estou contando isso porque eu vi. Quando você conta um testemunho que alguém falou para você, olha, eu estou falando isso para você, mas eu não vi, alguém falou para mim. Mas quando você vê, você está sendo aquele testemunho das coisas que você viu. E aqui fala assim, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. Então, eles tinham visto sinais de milagre que Jesus estava fazendo. E eles fazem uma convocação ali, planejando tirar a vida de Jesus. Inclusive, planejamento dos grandes sacerdotes. Se juntaram ali no sinédrio, ali, fazendo aquilo dali. Falam, nós temos que fazer alguma coisa. Esse homem estão operando os milagres aqui no nosso meio. Estão fazendo alguma coisa. Ele fala, olha, esse homem opera muitos sinais. Sinais do quê? Cura que Jesus fazia. As coisas que Jesus fazia. Isso incomodou o sacerdote, aquele povo ali, ficaram meio incomodados das coisas que estavam acontecendo. Então ali foi aonde fizeram o planejamento para matar Jesus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Um pouquinho para diante. Pode ir desfolhando, tá? Se preferir anotar, uma canetinha assim, ó, papel, nota depois com o tempo. Nós devemos estudar a palavra de Deus todo dia, buscando a sabedoria, pedindo para Ele que nos dá entendimento e o Espírito Santo abrindo a nossa mente e o coração. E ele fala assim, por meio de que, disse Pedro, no dia de Pentecoste, Cristo havia sido aprovado por Deus. Pedro aqui está dando um testemunho no Pentecoste, que Cristo era aprovado pelo Papai do Céu. Ele fala assim, varão israelita, atende estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro falou, ele é um homem aprovado por Deus, esse Jesus, o Nazareno. Eis que você está vendo sinais, aprovado por Deus, fazendo prodígio, curando. E você está duvidando do que deste homem? Pregando o Evangelho, falando de Deus, falando de amor, dando confortos aos necessitados na doença, curando tantas pessoas. Então vocês mesmo, Pedro fala, vocês são testemunha dos sinais que esse homem faz. Fala, ó, aprovado, ele é aprovado por Deus.
diante de vós, com milagres. Jesus fazia milagre, prodígio, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vocês mesmos sabeis. Então aqui, ele não estava sendo enganado. Quando você fala que algum lugar está fazendo um milagre, tanta coisa, e você não viu, e às vezes você acredita e vai naquele lugar e não acontece nada, mas aqui ele estava vendo os sinais, aqui ele estava vendo aquilo que Jesus estava realizando no meio deles. Meus queridos, e hoje Jesus continua fazendo muito milagre nesse planeta Terra, mas parece que ninguém quer ver. A cortina do pecado parece tampar o olho do ser humano para não ver os prodígios, sinais que Jesus faz. Cuidado também com algumas coisas que o inimigo também apronta. No livro de Lucas, capítulo 11, vou dar aqui umas passagens, se vocês preferirem anotar. Lucas 11, capítulo 20, Mateus 12, 28, Êxodo 8, 18 e 19. Se vocês preferirem anotar, quiser acompanhar, é só ir desfolhando, né? Por que meio dizia Jesus expulsar esse demônio? Jesus expulsava demônio. Engana-se aqueles que acreditam que não tem demônio. Se engana aqueles que acham que o diabo também não tem poder. O diabo não tem poder para criar. Esse não tem, porque ele é criatura. Mas ele tem poder se você der a brecha para ele, dele fazer prodígio na sua vida. As escrituras falam que nos últimos dias, se fosse possível, eles enganariam os eleitos de Deus, aonde ele faz descer até fogo do céu. Nós precisamos buscar a Deus todos os instantes, pedindo entendimento e sabedoria, e os anjos de Deus acampados ao nosso redor, para não deixar o ataque do inimigo. Porque não é só o diabo que está nesse planeta, tem uma terça parte de anjo, ele tem sua agência também, ele tem os seus comandados também, e ele faz prodígio também, mas nós precisamos buscar a Deus para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas por temer, se porém eu expulsar os demônios pelo o dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 11, 20. Diz, pelo Espírito de Deus. Mateus 12, 28. Durante a terceira praga do Egito, de transformar o pó em piolhos, os mágicos não conseguiram imitá-lo. Disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Quando Deus pediu para Moisés e tirar o povo do Egito, da escravidão que estava sofrendo, o clamor do povo chegou a Deus. Ali tem uma série assim que Moisés falou que ele era pesado de língua, ele tinha esquecido o costume ali do Egito, onde ele tinha estudado, e o irmão dele foi com ele. Chegou lá, o que aconteceu? O faraó chamou os seus adivinhadores, os seus feiticeiros, os seus magos, para eles fazerem as coisas. Ali jogaram os cajados deles no chão, onde transformaram em serpente. A de Moisés veio, transformou num gavião e consumiu com tudo. Mas tudo que Moisés fazia, os magos, os encantadores faziam também. Mas quando Deus falou para Moisés que ia transformar em piolho, a praga de piolho, os encantadores chegou e falou para Faraó, falou, esse nós não conseguimos fazer. Isso nós não conseguimos fazer, é o dedo de Deus. Então ele sabia que existe um Deus que faz milagre, um Deus poderoso, um Deus que é o único, é um Deus que toma conta de tudo. E por que eles não seguiam então esse Deus? Porque o ser humano às vezes tem interesse por algumas coisas. O inimigo oferece algumas coisas, parece muito boa demais, e o ser humano aceita, e depois a cobrança cara vem. E uma das cobranças ali no Egito foi a morte ali dos primogênitos. E depois muitos soldados que morreram nas águas, porque não aceitaram o que Deus pediu.
E nós vivemos num mundo hoje que nós precisamos tomar esse tipo de cuidado. O mundo às vezes oferece coisa para te cobrar, oferece hoje e cobra amanhã. E quanto Deus nos oferece vida eterna. Jesus já tinha falado, olha, no mundo passará por aflição, angústia, mas vocês não desistam, tem bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer. Pode ser que algum pense aí, olha, mas ele era Deus, por isso que ele venceu. Não, ele veio nesse planeta sendo Deus, mas transformado num homem. Ele não usou o poder divino aqui não. Ele veio para nos dar um exemplo, aonde ele carregava as baterias, a energia para ele aguentar o tranco. Ele carregava todo dia em comunhão com o Pai em oração. Você vê que ele foi como humano, que ele passou 40 dias em jejum no deserto. E o diabo tentando para ele. Falou, se é o filho de Deus, manda as pedras transformar em pão. Os anjos vêm te dar comida. E ali cada coisa oferece. Chegou um ponto de levar ele no binóculo do templo e mostrar a grandeza do mundo. Que diabo está mostrando para Jesus a grandeza? Se foi Jesus que criou. Foi ele que fez. Ele mostrando uma coisa para o Criador. Falou, te dou tudo isso aqui. Dá o que não é dele? É isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Ele oferece coisa que não é dele, para te cobrar mais tarde. Então, a hora que Jesus mandou ele cair fora, ele sai de perto de Jesus. Nós precisamos buscar o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso mantenedor, o nosso Criador. Vamos ler mais uma passagem, depois nós vamos continuar no nosso estudo. Volta lá no livro de João, capítulo 3, versículo 2, na última parte do versículo. Em que se baseia Nicodemo para crer que Cristo era o mestre vindo de Deus? No que ele baseava? Se Cristo era mesmo um mestre enviado por Deus. Ele falou assim, Rabim, sabemos que é mestre. É um jeito de falar para um mestre, Rabins. Sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Olha, nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus. Nicodemo já fala assim, nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus. Para fazer tudo isso que o Senhor está fazendo, esses sinais e essas curas, se não for de Deus, não faz. Então, ele também tinha na sua massa cinzenta, ali num cantinho, que o que Jesus estava fazendo, se não fosse por autoridade do Pai, não fazia. Nós precisamos, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, entender que Deus controla tudo, está no controle. Ele deixou as Escrituras para nós aprender aquilo que nós aprendemos. Aí você fala, não, mas é escrito. Sim, foi escrito aí por uma quantidade de pessoas, 40 escritores, 400 anos, em lugares diferentes. E Deus foi dando orientação através do Espírito Santo e está aqui. Ele pôs tudo nas Escrituras? Não. Ele pôs o suficiente para nós aprender e ter a salvação eterna se nós aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Um abraço a todos, até o próximo estudo.